Nós estamos num mês de conquista. Amém, irmãos? Estamos num mês de conquista. E nós temos falado, irmãos, que desde essa semana de oração, Deus tem derrubado muitas muralhas. Tem ou não tem? Rafael, cadê minha água aqui? Amém, meus irmãos? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Amém? Você abriu? Amém. Verso 2. Profecia sobre o Império Babilônico, ou sobre a grande Babilônia, a grande meretriz. Diz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigou por todos os espíritos imundos, e refúgio de todas as aves imundas e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua delícia. E ouviu outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Repete comigo, caiu. Diga mais uma vez, caiu. A grande Babilônia caiu. Não, você tem que falar com fé, irmão. Você está no meio de conquista. Diga, a grande Babilônia caiu. Se caiu mesmo, você será abençoado. Você pode se assentar, o Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Eu não vou falar em si da profecia que está revelada no livro das Revelações, de Apocalipse, mas eu queria muito que você prestasse atenção. A Babilônia, ela teve sua origem desde Gênesis. Desde o livro de Gênesis, no capítulo 11. Quando os descendentes de Noé, a ordem era, qual era a ordem? A ordem era para que você povoasse a terra, se espalhasse pela terra e fizesse notório o nome de Deus. Preste atenção. O mundo precisava ser espalhado. A ordem de Deus era, espalhe-se. Faça crescer a terra. E no capítulo 11, você vê que desde o capítulo 1, Gênesis é chamado o livro da criação, ele está criando, Deus está mostrando o seu poder, sua grandeza de povoar, de fazer grandes coisas. Mas no capítulo 11, esse povo não quis obedecer à voz de Deus. E eles dizem, ficamos aqui nessa terra, aonde nós estamos alojados, na terra de Sinar. E habitamos aí, e não sejamos espalhados pela terra. Deus disse, espalhe-se pela terra. Eles disseram, não vamos espalhar. E um homem chamado Nimrod começa a governar sobre essas pessoas e tem uma ideia. Qual é a ideia deles? Edifiquemos uma cidade, uma torre cujo nome toque os céus e faça o seu nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ele queria ser conhecido nos céus. Preste atenção. Desde aqui começa a luta desesperada do homem querer alcançar o espiritual sendo carnal. Querendo ter favores de Deus, mas vivendo na carnalidade e desobedecendo aquilo que Deus fala. Desde aqui começa uma rebelião contra Deus. Deus não gostou de nada disso, desceu sobre aquele lugar e colocou nele uma confusão. Ou seja, Deus veio no capítulo 7, se você quiser ler em casa, estou adiantando, porque senão meu tempo não ajuda. Deus desce e coloca uma confusão de línguas nessas pessoas. Então aquela torre não pôde ser concretizada, e o nome daquela torre então começou a chamar Babel, cujo nome significa confuso, ou estar confuso.
Mas o desejo da Babilônia não morreu por aí. Passa-se o tempo ali na Mesopotâmia, que é o berço de toda a habitação humana. Começa a se levantar um povo, e então nasce o Império Babilônico pela primeira vez. E eles começam a crescer, e eles começam a fazer estátuas, fortalezas, e eles começam a dominar. De repente eles começam a brigar com o povo de Deus. E eles começam a lutar e tal, e acontece a primeira guerra contra eles, contra os assírios da terra de Nínive, onde tem o nome de um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe vai até a Babilônia e destrói ela por completo. Destrói a ponto de inundá-las com as águas do rio Eufrates, do grande rio Tigre, e eles ficaram imaturos. E diz a palavra que Senaqueribe se encheu de orgulho, dizendo: eu a destruí com grande poder e com grandes coisas, mais do que as enchentes. De um grande monturo fiz, e de nada poderá ser lembrado, nem os seus deuses, nem as suas obras, nem nada. E ele se envaideceu daquilo. Mas passam-se os anos, os caldeus começam a trabalhar de volta. Nínive, você conhece a história que se levantou contra Deus. Deus manda Jonas até Nínive. Nínive se converte, mas passam 150 anos depois. Eles voltam a pecar contra o Senhor e a fazer as suas abominações. E Deus usa a própria Babilônia, os caldeus, para destruir Nínive na mão de um jovem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor vem e conquista toda a terra. Quando ele conquista toda a terra, ele começa a olhar para o seu território e acha que aquilo é pouco, ele começa a dominar. Ele vem e luta contra Judá, porque Judá está em pecado, domina o povo de Deus, tira o seu rei, leva para a Babilônia, coloca um rei fantoche lá, e ele fica governando, mas a cidade ainda está construída. Esse rei Joaquim se levanta contra o rei Nabucodonosor, arma um monte de cilada com os egípcios, e aí Nabucodonosor, com a sua ira, vem e destrói toda Jerusalém, destrói todo o templo de Deus, há uma destruição completa. Eles são levados cativos até a Babilônia, e lá ficam por 70 anos, porque se rebelaram contra Deus. Quando Nabucodonosor está no seu apogeu, na sua glória, diz que as muralhas da Babilônia eram intransponíveis, muralhas de 100 metros de altura por 30 de largura, um esplendor de glória e poder em ouro, em prata, e também dentro das suas muralhas reinava um governo de prostituição, corrupção, maldade, violência, e vários deuses se espalhando sobre elas. Então, do lado do seu palácio, Nabucodonosor levanta uma pequena torre, do tamanho da torre lá dos Estados Unidos, esqueci até da tocha lá da mulher lá, da Estátua da Liberdade. Levantou daquele tamanho e disse: aqui está o topo do meu pai, Nimrod. E a ideia de Nimrod volta a brotar. Qual era a ideia? Eu vou chegar até Deus do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. Deus terá que me aceitar. Eu posso viver sem Deus. Eu posso viver sem as coisas de Deus. Eu vou edificar aqui tudo que eu quero. Eu sou poderoso, eu tenho jardins elevados, eu tenho torres, eu tenho governos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu posso governar sobre tudo. Deus levanta homens e jovens dentro lá da Babilônia, como Daniel, você conhece a história. Levanta também Sidraque, Mesaque e Abednego na questão da fornalha. Mesmo assim, Nabucodonosor não se converte. Passa 7 anos tomado por um espírito que o fez parecer um bicho. Ele começa a comer animais e relvas como um animal. 7 anos depois, quando a mente dele volta ao governo normal, ele reconhece que Deus é mais poderoso do que ele, e ele pega e faz uma oração dizendo que somente o Deus dos judeus é Deus. Tudo bem, até parece ser uma história muito legal, mas os seus descendentes não seguiram ele. Passaram mais 3 gerações, e o 4º rei da Babilônia se chama Belsazar. E aí começa o que eu vou começar a profetizar nessa hora. Se você começar a entender, a Babilônia não é uma cidade apenas.
A Babilônia que está relatada aqui em Apocalipse não é uma cidade localizada na Mesopotâmia, um grande império de Nabucodonosor ou dos Medo-Persas depois. Não, não é isso. É um sistema. A Babilônia é um sistema que governa tanto a grandes como a pequenos, como seduzindo-os pela vontade de se tornarem os seus próprios deuses, a vontade de querer governar por si só, a vontade de vencer sem precisar da ajuda de Deus. Quando acontece essa história, você vai começar a ler as profecias. Lá em Isaías capítulo 13, Isaías começa a profetizar sobre a queda da Babilônia. A Babilônia estava muito no seu apogeu, era impossível ser caída. E ele começa a dizer, vai cair, você será destruída, você não permanecerá, você vai cair. Seus ídolos estão com medos, seus ídolos estão tremendo de medo, porque ídolos não são, deuses não são. Deus irá colocar por terra o seu sistema de governo, Deus irá colocar por terra a sua idolatria, Deus irá colocar por terra as suas maldades, Deus irá destruir. Você será a morada de chacais, nunca mais você iludibriará e nem deixará pessoas serão confundidas. Porque o nome da Babilônia significa trazer confusão. E aí ele começa a profetizar. Só que se você é conhecedor da palavra, você sabe que no capítulo 13 ele está falando contra a Babilônia. No capítulo 14 ele começa a falar de uma outra queda, de um anjo. De um anjo que estava no céu, que provocou uma confusão, que caiu. E no capítulo 14 ele fala que ele também caiu. Então, quando cai a Babilônia, está caindo também no mesmo lugar, na mesma situação, está caindo algo espiritual. Quando uma maldade sai da sua vida, é que na verdade não está acontecendo só no material, está caindo no espiritual. Deus te trouxe aqui para mudar a sua mente, você está ouvindo uma palavra profética. Sabe por quê? Você vai começar a entender o que está acontecendo ao seu redor. Quando as coisas começarem a mudar, quando você vê Deus te abençoando, quando você vê as coisas no material mudando, não é que as coisas no material estão mudando, não. É porque Deus já derrubou o espiritual. Os anjos que estavam contra você, os demônios que estavam contra a sua vida, na verdade eles caíram primeiro, porque Deus já estava transformando. Mas isso na vida de Isaías não aconteceu. Jeremias estava no mesmo contexto quando eles estavam sendo levados. E ele começa a profetizar lá em Isaías 53. Não sei se você quer ouvir, mas se você quiser, eu vou ler algumas partes só para que você entenda quando entra na questão da profecia contra a Babilônia. Jeremias capítulo 50 diz: tomada é a Babilônia, confundida está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão seus ídolos e caídos estão seus deuses. No verso 8, no verso 4 diz: naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, e eles, os filhos de Judá, se ajuntarão, e andarão chorando, e virão e buscarão o Senhor seu Deus. Ou seja, está dizendo que haverá um livramento espiritual da igreja. Verso 6, as ovelhas perdidas foram do meu povo, estão voltando, porque os seus pastores os fizeram errar. Ele está falando do sistema, de que você tem que buscar material, você tem que buscar bênçãos materiais. Ele está dizendo que pastores fez o povo dele errar. No verso 7 ele diz: olha, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, e morada de justiça, sim, o Senhor espalhará sobre os países. Ele está falando do povo de Deus que pecaram, e aí aqueles que se levantaram contra o povo de Deus vão dizer: eu não tenho culpa de o próprio Deus ter pesado a mão sobre eles. E aí você vai ler no verso 13, vai dizendo que caiu a Babilônia, que ela foi assolada pelas suas pragas. No verso 14 ele diz: ó, preparai-vos para cercar a Babilônia, todos aqueles que armam arcos atraíres, porque não com poucas flechas, porque pecaram contra o Senhor. No verso 15 diz que a vingança do Senhor está contra ela. No verso 18 diz: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria.
Se você ler no verso 20, você vai ver que ele vai dizer que os pecados também estavam contra Deus. No verso 24 diz que ele lançou como uma presa. No verso 25 ele diz: e o Senhor abriu os seus tesouros e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar nos caldeus. Ele está falando do povo babilônio. Agora preste atenção uma coisa. Quando Jeremias está profetizando isso, Nabucodonosor nem se levantou contra Israel. Quando Jeremias está profetizando que a Babilônia ia cair, preste atenção, não tinha nenhum problema em Judá. Nabucodonosor está lá do outro lado, eles estão ali armando uma cilada para se libertar do rei, achando que tudo está bem. Levanta um profeta e diz: a Babilônia vai cair. Aí as pessoas olharam para o profeta e disseram: ele é louco. Quem é que vai derrubar? Quem é que vai derrubar um império desse? Mas por que eles vão se levantar contra nós? Não, eles nem sabem o que nós estamos fazendo. Preste atenção. Quando uma palavra profética vem na tua vida, ela nunca vem por agora. Às vezes Deus te dá uma palavra e ela vai acontecer tempos mais tarde. Mas uma coisa é certa, ela vai acontecer. Passaram-se 70 anos e nada aconteceu. Passaram-se 90 anos e ninguém dizia: a Babilônia nunca caiu. Passaram-se 200 anos e disseram: Jeremias errou. Aí Deus levanta um profeta chamado Isaías. E ele começa a profetizar em Isaías 55. 200 anos antes de um homem nascer. 200 anos antes de um homem nascer. Deus começa a bradar na terra. E Deus começa a dizer em Isaías, ele começa a falar: vou levantar um homem. E ninguém sabe quem é o nome desse homem. E está todo mundo preocupado. Está todo mundo falando: não, mas como vai ser? Como será? Como vai ficar? Mas quem vai dizer essas coisas? Eu falo: eu vou levantar sim. Vocês nem imaginam quem é. Isaías 45. E ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, Assírio, a quem tomou pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos do rei para abrir diante dele a porta, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros escondidos das riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Levante sua cabeça e ouça essa palavra. 200 anos antes desse homem nascer, 200 anos antes de existir Sírio, Deus levanta um homem e fala, profetiza e diz que o nome dele é Ciro. E ele fará cair a Babilônia. Passaram-se 200 anos. Está Daniel lá na corte de Belsazar, quarto descendente de Nabucodonosor. Seu neto está lá e ele vai resolver dar uma festa. De repente ele começa uma festa, pega as taças do trono do Senhor, do santuário do Altíssimo, levou para misturar em uma festa pagã, porque ele disse, a Babilônia é assim, na Babilônia nós misturamos religião com mundanismo, nós misturamos tudo, aqui Deus não manda, quem manda somos nós, e na hora em que ele começa a beber, quando ele vai beber na taça de Deus, um dedo aparece na parede e começa a escrever uma sentença. Ele conhece, menem, passei, esperei. Sabe o que ele está dizendo? Passou o seu tempo, acabou, você foi medido e se encontrou em falha, seu reino acabou.
Você não está entendendo? Eu vou explicar. Quando você fica aí, às vezes, irmãos, a gente fica assim, Deus não está vendo. Deus não está vendo. Deus está vendo é tudo. E com Deus não se brinca. E Deus começa a escrever. Aonde ninguém consegue ler, e Belsazar fica todo confuso. Aí começam a falar, né? Quem é que vai introduzir? Como é que você pode discernir isso? Quem vai? Chama os sábios, chama os magos, e ninguém consegue ler. Quem é que vai? Tem que chamar o crente. Quantos crentes tem aqui? Pois começa agora a aprender uma coisa: o espírito de discernimento do Senhor está sobre a sua vida, e as pessoas que estiverem passando por problemas vão ter que buscar a você, e você dizer, pode vir até mim, porque eu tenho a palavra, eu sei interpretar isso. Se tem sonho horrível, eu sei interpretar. Se tem visão, eu sei falar. Se tem profecia, eu sei compreender, porque o espírito do Senhor é sobre a minha vida. E diz que quando o crente chegou, ele começou a falar para o rei, ele falou assim, rei, nessa mesma noite o Senhor faz cair o teu reino. Ninguém acreditava, mas o grande rei persa chamado Sírio estava entrando pelos canais do rio Eufrates por baixo da Babilônia, e naquela mesma noite se cumpriu Isaías 45, porque Sírio entrou, matou a Belsazar e libertou o povo de Deus, dizendo, agora você pode voltar e edifica o trono do Senhor. Mas aí a Babilônia foi... Aí quando entrou Alexandre o Grande, venceu Sírio. O espírito da Babilônia não caiu com as suas muralhas. Alexandre o Grande foi tão dominado. Ele foi tão dominado pelo aquele ideal, pelo aquele legado, do quê? De um povo só se reunir, um governante só dominando. E ele começou a dizer, não, vai ser como isso. Ele começou a dominar o mundo, e aonde que ele centralizou o seu trono? Na Babilônia, não na Grécia. Mas ele morreu com 32 anos. Aonde? Sentado no trono onde Nabucodonosor estava. Porque ele queria o sonho de Nabucodonosor, da Babilônia. Mas quando Deus fala que caiu, meu irmão, caiu. Se Deus fala, não vai edificar, não tenta edificar não, porque a mão do Senhor pesa. Mas quando Ele fala, cai, meu irmão, não tem demônio, não tem Satanás, não tem ninguém. E nessa noite eu tenho convicção que está caindo esse sistema. Oh, aleluia, está caindo isso que fica tentando te parar. Porque a Babilônia, irmãos, não é uma cidade na Mesopotâmia, é uma ideia, é um sistema, é algo que domina a mente das pessoas. Se você for ver o sistema de governo da Babilônia, é bem semelhante do que está acontecendo hoje. O que? Ele ilude, ele confunde aonde? A religião, e você vê muita gente na igreja, muitas vezes nas religiões, confundidas em apenas ganhar lucro. Porque que lá em Apocalipse ele vai falar de prostituição. Porque a prostituição, na Bíblia, ele está falando de você vender moral, de você se vender por lucro, de você vender seus ideais apenas para ganhar em cima. Então tem muitos pastores, tem muitos líderes que estão no mesmo sentido da Babilônia, dominado pelo espírito da grande prostituta. Por quê? Porque se venderam, porque eles querem fazer da fé fonte de lucro. Está dominando o governo porque agora para você ser feliz, você tem que ter dinheiro, você tem que ter posse, você tem que ter vida. As pessoas têm que te subjugar, você vive pela fama, você vive pelo dinheiro. Então é o sistema dominado pela Babilônia, onde o fraco não tem lugar, onde o necessitado está perdido, onde aquele que não tem como ser ajudado, ele não vai poder alcançar nada na vida. Por quê? Porque esse é o sistema da Babilônia. Mas diz a palavra do Senhor que ela caiu. Ela caiu. O Apocalipse não é um livro para se dizer fim do mundo. É, na verdade, o livro da vitória dos crentes. Porque ele diz que quando Jesus vem, irmão, ele vem para destruir esse sistema. Esse sistema que não tem amor, que não tem fraternidade, que não tem ajuda. Esse sistema que você vive à base de tudo que é ruim, de ilusão, de confusão. Ele vem para colocar as coisas às claras.
Quando Jesus vem na vida de alguém, ele vem para derrubar e fazer cair o sistema da Babilônia. Por isso que eu li Apocalipse 18, para que você entenda, ele diz o quê? Caiu. Porque quando Jesus chega, ele derruba. Irmãos, eu estou tão certo disso, porque quando quarta-feira a gente estava falando de Deus, começou a falar sobre as muralhas que estão caindo na nossa frente. Quando eu vi na visão, eu vi Satanás colocando umas barreirinhas, dizendo, querendo impedir que nós crescêssemos, que nós chegássemos aos nossos objetivos, sabe? Quando eu vi aquela coisa pobre, medíocre, como um ser, parecendo um mendigo, colocando as coisas de Deus, assim, olhe para isso. E quando Deus falou no meu coração, agora abre os seus olhos e veja, eu vi as águas vindo e empurrando aquele ser, aquelas barreiras tudo para fora. Deus começou a falar para mim assim, diga para a minha igreja que caiu esses obstáculos, diga para a minha igreja que chegou realmente o tempo deles conquistar, diga realmente para a minha igreja que aquele sistema que domina a mente das pessoas, que tira dele o ideal cristão, que tira dele a fé, que tira dele a esperança, esse sistema chamado da Babilônia, esse sistema chamado confusão, está caindo. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver? Tem a ver que quando Deus está na vida de alguém, Ele destrói impérios, Ele destrói cidades, mas faz você prevalecer. A única coisa que os assírios e os babilônios têm em comum é o povo de Deus no meio sendo escravizado. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? O mesmo sistema que tenta escravizar a igreja, que tenta colocar você no sistema de que você não pode fazer, de que você não tem, de que você não pode, querendo dizer que as nossas leis, que os nossos pensamentos estão errados, que ter família é uma coisa já passada, que hoje tem que adulterar, tem que fazer, tem que ficar com quem quiser. Eles querem destruir aquele sistema, aquele tudo que Deus colocou no nosso coração de bondade, de nós amarmos uns aos outros, e eles ficam fazendo filmes violentos, jogos violentos, para que os nossos filhos cresçam em violência. Eles não querem mais falar de fidelidade, então eles querem colocar o sistema da Babilônia, colocar até dentro da igreja, que você não precisa ser fiel. Aí o que é que Deus vem? Vem e fala, na minha igreja não, no meu povo não. Assim como eu derrubei Nínive dos assírios, assim como eu derrubei Nabucodonosor e toda a sua Babilônia, assim eu destruo todo esse sistema, mas a igreja do Senhor prevalece para sempre. Sabe o que eu tenho para dar essa palavra? Eu tenho que dar a mesma palavra de Sírio para você, lá no Isaías 45, onde diz, olha, a minha mão está sobre ti, você abaterá as nações, você fará cair as portas de bronze, eu vou diante de você, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, quebrarei e despedaçarei os ferrolhos de ferro, vou tirar os tesouros escondidos, vou te dar as despesas encobertas. Agora você precisa crer nisso. Aleluia! Sabe, irmãos, disseram que a gente é louco, mas eu quero profetizar. Eu acredito que caiu. Irmão, talvez vocês não estão entendendo, porque eu não estou pregando para vocês, estou pregando para o reino espiritual nessa noite, viu? Não estou pregando para você não, estou pregando para essa potestade que fica na igreja, que fica sobre a sua casa, que fica sobre a mente dos seus filhos, que fica sobre o seu coração, às vezes te colocando dúvida e confusão. Eu estou pregando para esse mundo. Eu estou pregando para o mundo espiritual dizendo, caiu. A grande Babilônia caiu. Não, eu vou dizer de novo, a grande Babilônia caiu, nessa igreja caiu, meu irmão. Caiu todo esse sistema de rebeldia, caiu todo esse sistema de idolatria a si mesmo, caiu. Não prevalecerá contra nós nenhuma arma forjada, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós julgaremos, porque o Senhor é conosco. Caiu, sim, caiu, seus inimigos caíram por terra. Eu estou falando de Satanás, eu estou falando dos demônios, demônio de vício, demônio de fraqueza, demônio de medo, demônio de confusão, eles estão caídos diante da igreja. Eu estou falando desse demônio que tenta trancar as ruas para que você não possa vencer. Ele caiu diante de você, passa por cima dele e alcança a sua vitória. Eu estou dizendo que caiu, o grande sistema de confusão caiu. Jamachenela dolobasi, xerecanasso noromanalasi, caiu.
Marabanaxerebasi. Riranalabasi. Caiu a grande Babilônia. Caiu. Na sua vida. Na sua casa. Caiu. Sabe aquele sistema que tenta te trazer tristeza? Caiu. Caiu por terra. Aquele medo de infidelidade que ronda sua mente, caiu. Porque o Senhor prevalecerá sobre tudo isso. Ele virá com grande júbilo. Diz lá Apocalipse capítulo 19, que ao Cordeiro você tem que cantar honra e glória, porque ele pisou, ele lançou lá no monte do mar, ele mandou um anjo forte, e esse anjo tomou toda a Babilônia e jogou no mais profundo abismo dos mares, e nunca mais foi habitada, nunca mais foi buscada, nunca mais foi encontrada. Ele está falando da igreja. Quando Jesus entra na minha vida e na sua, ele entra no nosso coração e ele arranca do nosso coração esse sistema chamado babilônico de confusão, e ele lança no mais profundo abismo. Nunca mais você vai buscar, nunca mais você encontra, nunca mais se alcança, porque o Senhor te cercou com fogo, o Senhor te deu graça. Agora você me pertence, e se você me pertence, ninguém pode tocar em você. Se você crê nisso, adore a Deus. Adore a Deus, porque Deus está mudando a tua história nesse ano. Agora é hora de profetizar. Eu quero ver você profetizar. Sabe por quê? Você tem que fazer cair esse sistema de dentro do teu coração. Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de confusão. Isso é sistema diabólico, babilônico. Não provém de Deus. Deus te deu um espírito de ousadia, de coragem, de moderação. Deus te deu um espírito de certezas, de convicções, de ousadia. É isso que está sobre a sua vida. Agora sabe o que você tem que fazer? Profetiza. Profetiza dizendo que caiu. Profetiza dizendo que caiu os seus medos. Profetiza que caiu tudo aquilo que vem contra você. Fique de pé comigo que o culto já vai terminar, a reunião já vai terminar, mas você precisa orar comigo. Declare que caiu. Declare que essa profecia está se cumprindo agora na sua vida. Declare que Deus levantou alguém para ser como o Sírio, para derrubar, para destruir, para desfazer. E ninguém mais vai se lembrar daquilo que você era. Deus está aqui para mudar o seu nome. O nome de perseguida, de perseguido, para alguém que se tornou vitorioso, assentado do lado de Deus. Deus está aqui para te dizer: olha, eu estou fazendo cair por terra tudo aquilo que te fez sofrer. Diga que caiu. Amasso no amassi. Nereche na labando choroba sirimanda basore mache. Diga que caiu. A grande Babilônia caiu na sua vida. O Espírito do Senhor vai te tomar nessa noite e você vai começar a ter fé. Eu estou dando uma ordem no mundo espiritual dizendo que caiu. Caiu tudo aquilo que se levantou contra essa igreja, as corrupções, as maldades. Caiu aquelas reuniõezinhas feitas aí nas casas às escuras, nas salas, tentando tramar contra o reino de Deus. Caiu por terra. Caiu aquelas coisas que tentaram roubar de você, caíram, os seus saqueadores caíram, aqueles que roubaram da sua casa a felicidade, morreram e caíram diante de você. Sabe por quê? O Espírito do Senhor está vindo dizendo: eu estou trazendo alegria, eu estou trazendo alegria de volta da casa. Sabe por quê? Se a Babilônia caiu, Judá se levanta para adorar. Judá se levanta para adorar, para adorar, para adorar. Ramana xere, chamanda surebasi. Você que estava aqui no culto de domingo, você sabe muito bem o que aconteceu. Enquanto nós estamos profetizando aqui sobre Josué, que Deus estava mudando o seu nome de salvação, que era Oséias, para Josué, que significa do Senhor vem a salvação. Enquanto nós profetizamos aqui, Satanás estava tocando na nossa bomba aí do esgoto, estourando. E quando a gente foi, estava tudo para fora. Os irmãos estavam lá tentando limpar as coisas. E aí a gente perguntou para o irmão: quanto é que fica isso? Vai ficar no mínimo 600 euros.
E aí nós fomos orar. Semana de oração, vamos orar, Senhor, vamos orar. Vamos orar, Senhor. A Ti pertence a honra. A Ti pertence a glória. Teu servo Daniel diz, Senhor, na sua oração no capítulo 9, ele diz, Senhor, aos homens pertence a confusão de rosto. A nós, Senhor Deus, pertence a vergonha, a confusão de rosto, mas a Ti, Senhor, pertence a honra, pertence a glória. Quem estava aqui no culto de quarta-feira viu a glória do Senhor. E eu estou sentindo a glória do Senhor nesse momento aqui, irmãos. Tem coisas sendo mudadas. Caiu a Babilônia do teu coração. Caiu esse sistema pecaminoso, prostituído, vencido. Saiu da sua alma. Eu sou tomado por essa profecia dizendo: caiu. E quando Deus começou a dar a visão de Satanás, pobre, mendigo, fraco, colocando as suas plaquinhas, tentando parar a gente, Jeová vem com a glória dele, para que você entenda. Quem é espiritual vai entender a linguagem espiritual, quem não é, procura ser. Mas Ezequiel capítulo 40 até o 47 diz que as águas do Espírito entraram no templo. Você não sabe qual é o templo de Jerusalém, coisa nenhuma. 1 Coríntios capítulo 3 verso 16 diz que eu e você somos o templo de Deus. Então as águas entraram em nós. Aí eu vi as águas entrando sobre o templo, e levou o diabo, levou isso, levou o cão, levou suas barreiras, levou tudo. E Jeová começou a bradar dizendo: diga para o meu povo que tudo aquilo que arrancaram eu vou devolver de volta. Diga para o meu povo que tudo aquilo que tiraram deles vai vir agora. Diga para o meu povo que tudo aquilo que tiraram vai voltar. Vai voltar. A gente acabou de profetizar. Pastor Yuri pega o telefone e começa a ligar para o irmão Enéas. Então, irmão Enéas, como é que tá as coisas? Conseguiu aí ver um preço melhor para nós? Ele disse: irmão, pastor, você nem imagina como Deus é maravilhoso. Quem vai dar glória a Deus aí? Pastor, você nem imagina como Deus é maravilhoso. Estava aqui falando com o meu patrão. Ele não é crente, não. Está aqui falando com o meu patrão sobre a necessidade da igreja, aquelas coisas. Ele falou assim: olha, faz o seguinte, pega essa bomba aí, ó, bem melhor do que aquela, muito mais cara. Pega essa bomba aí. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Quem disse que vocês vão comprar? Leva lá, instala lá. Instala lá. Quem é que tem alguma coisa que Satanás tirou? Quem é que você quer que volta para a tua casa em bênção? Levante essa mão direita, porque você vai ver a glória do Senhor. Quem é que foi tirado da tua casa? Que você veio aqui para esse culto dizendo: Senhor, há um império dominando a minha casa que não cai. Nessa noite caiu tudo. O império que estava sobre a sua vida virou entulho, morada de demônio. Vai tudo para lá, porque na sua vida não tem mais isso, não. Quem é que foi tirado da sua vida? Seu coração, sua fé. Satanás roubou, saqueou sua fé, sua esperança. O sistema diabólico da Babilônia entrou na sua mente e tirou sua convicção. Entrou e tirou isso. Na sua casa quer tirar a sua alegria, seus dinheiros, seus bens, seus filhos foram arrancados de você. Pois levanta essa mão direita e começa a profetizar, porque vai voltar. Eu estou profetizando, irmãos, que volte agora. Volte agora. Volte agora para a sua vida. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Conquiste. Toma posse. Eu sinto Deus abrindo as portas agora. Eu estou vendo as portas se abrindo. Eu estou vendo, as portas estão abertas. Portas grandes, portas gigantes estão abertas diante de mim aqui. Deus está falando no meu coração. Tome posse. Aquilo que foi tirado, começa a dizer aquilo que foi tirado. O que foi tirado? Começa a falar assim: Deus está voltando para minha casa agora. Porque o Senhor desde quarta-feira me deu autoridade para eu entrar no mundo espiritual. Então entra lá e fala: Senhor, eu estou tomando de volta tudo aquilo que foi tirado. Chama e fala: volte para cá. Volte para os meus pés. Mas não volta para me dar trabalho, não. Volta para ser bênção.
Porque caiu a Babilônia, caiu. Jeová é o teu cavaleiro e ele peleja para vencer. Ele é aquele que vence, aquele que peleja, ele é o teu Deus. E nessa noite, seu Deus não está como um Deus amoroso. Seu Deus não está aqui apenas como um Deus compassivo e misericordioso como Ele é, não. Ele se levantou do trono como um valente de guerra. Ele se levantou nessa noite como o Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas, aquele que vem para derribar e para destruir, para reconquistar. Ele vem aqui para dizer: na minha igreja, aqui na Bichilena, eu trago a vitória. Recebe a vitória, recebe a vitória. Quem está crendo aí que está recebendo, pode receber. Recebe a vitória, recebe a força do Senhor, recebe a fé voltando ao seu coração. Você vai chegar na tua casa e você vai ver as coisas mudadas, porque eu estou tomado por essa profecia, eu estou entregando essa palavra. As coisas mudam na tua casa agora. Shirai manala sinereba shireka sonosh. Eu creio. Caiu. Manda-se. Ele manda sure mandoro. Se manda shere mande que shenai. Ele manda lá na sure mande passi. Não adianta você colocar essas barreiras não, Satanás, você vai cair tudo. Essa palavra não está mais sobre a cabeça desses homens, dessas mulheres, está dentro do coração deles. Eu sinto um bloqueio espiritual aqui, irmãos, tentando colocar para essa palavra não chegar ao seu coração. Eu preciso de gente de fé aqui. Gente de fé, para marchar aqui, bradar, irmãos, dizendo que caiu. Caiu, irmãos. Acabou essa história da igreja contar moedinha para pagar as contas. Deus está abrindo as portas. Acabou essa história, irmão. Você leu Isaías 45. Eis que te dou os tesouros escondidos. As riquezas encobertas vêm sobre a sua vida. Demanda shiri mandere mandolo masire na manda she. Ranashere manda quando manasire masire mandolo asi. Põe a mão sobre o seu coração. A mão esquerda você põe sobre o seu coração e a direita você põe sobre a sua cabeça. Porque Satanás está tentando te cobrir para que você não ouça, para que você não tenha fé para isso. Põe a mão sobre o seu coração e começa a profetizar sobre você. Começa a dizer: eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para alcançar as vitórias. Não, você não é fraca não, filha. Você é forte. Cadê os varão dessa casa? Começa a dizer que você é forte, irmão. A Babilônia caiu. Caiu. Ela caiu. Olhe, eis que vou diante de ti. Você não vai vencer pelas suas mãos. Eis que vou diante de ti. Eis que vou diante de ti, diz o Senhor. Está dizendo aos pastores, está dizendo à igreja. Eis que vou diante de ti. Está dizendo aos jovens: eis que vou diante de ti. Endireitarei esses caminhos tortuosos. Acabou essa vida de caminho tortuoso. Deus está aplanando. A vitória não vem de você, a vitória vem do Senhor. Profetize. Profetize sobre o seu alma. Fala assim: minha alma não vai ser dominada por esse sistema. Minha alma pertence ao Senhor e o meu coração é dele. Declare que está acontecendo mudanças. Começa a profetizar, irmãos, porque começa a profetizar que está acontecendo mudanças. Cadê os profetas dessa casa? Não se cale perante esse sistema, não. Começa a profetizar que caiu. Começa a falar que caiu esse sistema que tenta colocar confusão na cabeça dos irmãos. Não tem mais confusão nessa casa. Não tem mais confusão no seu lar, meu irmão. Começa a profetizar. Não fique de boca calada, não. Levante essa mão e bate o pé no chão e fala: caiu, Satanás, você caiu.
Você caiu na minha vida. Porque quem me levanta é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Irmãos, eu estou sentindo forte mesmo uma ação espiritual. Está acontecendo uma intervenção espiritual aqui, irmãos. Há uma intervenção espiritual poderosa acontecendo aqui agora. De mudança. De mudança, está acontecendo algo muito forte. Eu não consigo expressar as visões que o Espírito Santo está me dando nessa hora, mas está acontecendo coisas grandiosas. Nunca mais se levantará uma torre na sua vida de confusão contra a sua fé. Você terá uma fé inabalável. Nunca mais se levantará um governo dizendo: eu vou te escravizar. Você não é mais escravo do sistema. Você vive pelas mãos de Deus. Você não vive mais pelo sistema, você vive por Deus. Quantos estão sentindo isso? Irmãos, ore comigo, ore comigo. Os intercessores, nós estamos numa semana de guerra. Cadê os intercessores? Se espalhe para essa casa aqui, se espalhe levantando a mão, decretando vitória, decretando vitória. Cadê os intercessores levantando essas mãos, dizendo que não prevalecerá nenhum sistema contrário? Declare que as famílias estão sendo abençoadas, que a bênção do Senhor está chegando. Curas estão sendo estabilizadas agora. Você está sendo abençoado. Abençoado, abençoado. Eu estou profetizando contra ti, Babilônia. Eu estou profetizando contra ti, Satanás. Eu estou profetizando sobre ti, sistema de Nimrod. Eu estou profetizando sobre ti, Lúcifer caído. Eu estou profetizando contra ti em nome do Senhor. O Senhor pelejará contra ti. O Senhor pelejará contra ti. E nessa noite você caiu. Você caiu. 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 Você caiu, Satanás caiu por terra. Caiu por terra, caia por terra. Caia por terra. Caia agora por terra. Caia por terra pelo poder do Senhor. Caia por terra em nome de Jesus. Dificuldades financeiras, caia por terra. Espírito de carnalidade, caia por terra. Caiu por terra. Caíram, caiu. Caiu. E canalamanach. Remanda-se. Remandou-se, caiu. Seus medos caíram. Remanda-se. Suas algemas, suas prisões caíram. Sua mente está liberta agora. Caiu. A grande prostituta caiu. 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 Domingo, até domingo você vai ver grandes coisas acontecendo aqui, até milagres acontecendo aqui hoje. Amanhã tem milagre acontecendo nessa casa. Porque o espírito de incredulidade caiu. 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 Neremanaxeremanaxi caiu. Caiu. A rebeldia caiu. Os agentes de Satanás caíram. 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 Aqueles demônios que trancavam as portas da sua casa caíram. Demônios de enfermidades que assolavam sua família caíram. Espírito de solidão caiu.
Está acontecendo uma libertação nessa hora. Caiu. Eu sinto o peso da glória do Senhor. Aleluia. Suporta mais alguns minutos, porque eu sinto que a glória do Senhor está nesse lugar. Não se apresse a sair dessa casa, não. Deus está transformando sua vida. Não se apresse a sair da presença do Senhor, não, porque caiu. Caiu. Eliane, caiu. Caiu lá, Eliane, caiu lá, viu? Lá no Brasil, caiu aquele espírito de droga, aquele espírito de perseguição, caiu. Esse espírito que enfraquece a sua fé, caíram. Tem gente aqui orando pela família. Está caindo todos os espíritos que têm atormentado a sua casa, a sua família. Tem gente aqui que veio orar por outra pessoa. Senhor, eu estou aqui pela vida do meu namorado, do amigo, do meu amigo, da minha amiga. Abençoa lá a casa dele. Tudo aquilo que atormentava aquela casa caiu. A palavra do Senhor para você nessa noite é que caiu diante de ti os teus inimigos. Perecerão todos aqueles que se levantaram contra ti, caíram. Caiu. Remanda xere, chamanda sui, mono manasi nekana, oremanda la na xere, la na soro emai, porque ela caiu, remanda si, mobobasire no docere mai. Eu venho nesse prepataci te cantou chamar e levanto e derrubo esse paracataci de babalá. Ele manda assim, leva e manda assim e lanço lá no cotoche de pandapaci de e te canta lá manossorobotsi, porque eu sou o Senhor. Ele manda lá e necomanabasi. Eu trago de volta e restauro e levanto e transformo nessa noite. Ele mabasi. Porque é um reino maior, um reino maior do que o reino dos homens. Há um reino muito maior do que o reino de Nabucodonosor. E de Senaqueribe, rei da Síria. Há um reino maior do que esse sistema que governa esse país. Ao reino dos céus, que desce sobre a tua casa e desce sobre a sua vida para te governar e dizer que Ele é contigo. Eles terão que dizer: há um reino acima de nós, há um reino acima de nós. O reino de Deus está sobre você nessa noite. Há coisas tremendas acontecendo aqui, irmãos. Há coisas espirituais acontecendo. E lembre que você é um ser espiritual. O Senhor está te edificando lá, nas moradas do Altíssimo. Há uma unção poderosa vindo dos quatro cantos da terra sobre esse lugar. Há um espírito de restituição vindo sobre essa igreja, sobre cada família aqui representada. Há um espírito de restauração. Há um espírito do Senhor soprando, irmãos. Sinta Deus mudando a sua história. Sinta Deus mudando a sua forma de pensar. Chegou o tempo de Deus mudar as coisas aqui. Chegou o tempo do Senhor dizer: eu estou contigo. Tu passaste por muitos problemas, por muitas dificuldades. Muitas lágrimas saíram do teu rosto, muitas preocupações vieram ao teu coração. Noites sem dormir, preocupações. Muitas vezes você se sentiu incapaz frente aos problemas que você enfrentou.
Não, muitas vezes você disse: eu não sei nem como eu não morri frente a tudo isso. Não sei como meu coração aguentou tanta afronta, tanto problema, tanta dificuldade. Foi o Senhor te sustentando no seu dia da angústia, para te trazer para esse culto, para dizer que as tuas angústias passadas caíram por terra. Ele está te restaurando por dias novos. Há um tempo de dupla honra vindo para a tua casa. Os dias de luto, de tristeza serão transformados e você verá a glória do Senhor, porque você não está confiando no braço do homem. Eu estou restituindo a tua vida, diz o Senhor. Toma posse nessa palavra, porque Deus está indo diante de ti, endireitando todos os teus caminhos tortuosos e te dando vitória. Me dando vitória. Mas irmãos, hoje é só culto profético. A palavra do Senhor é só profética agora. Eu quero que você saia daqui crendo que os seus grandes inimigos espirituais estão caídos e não podem se levantar mais. Eu não sei o que te trouxe aqui nesse culto. Eu sei o que me trouxe nesse culto. Eu sei o que me trouxe nesse culto. A vontade de ver a obra do Senhor erguida, estabelecida. Eu não sei o que te trouxe nesse culto, mas como profeta dessa casa e sacerdote, eu libero a palavra ao Senhor. As suas petições foram ouvidas e alcançadas. As suas petições e as suas orações foram ouvidas e alcançadas, diz o Senhor. Pastora, as suas petições foram ouvidas e a partir de hoje começam a vir até você. Em um pequeno espaço de tempo, de dias e horas, eu mostrarei que eu sou o Senhor. E me apresentarei diante de ti com tanta glória que tu verás a mudança. Te levei esses dias para que você saiba que assim começa a tua mudança, diz o Senhor. Para mostrar que eu sou Deus. Neste lugar eu começo a fazer a obra pela sua vida, porque tu me serves juntamente com a tua casa. Eu mudo a sua história, muda a história do seu marido, muda a história do seu cunhado, muda a história. Para que saiba que eu sou o Senhor daqueles que me servem, eu lhe abençoo, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Amadas. Suas petições foram ouvidas. Suas petições foram ouvidas. Aleluia. Toma posse dessa palavra. Venha amanhã para o culto, mas venha para a oração. Venha tomar, eu vou orar. Meu Deus, vai bradar, vai falar. Se você vai vir cantar, fala, eu vou vir cantar. Não, eu vou vir alcançar o céu e Deus vai tremer aquele lugar. Se prepare para a Santa Ceia nesse domingo. Aleluia. Aleluia. Se você tem seu dízimo, sua oferta após a bênção apostólica, traga. Glórias, glórias, glórias. Traga. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Nós vemos. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Dê uma salva de palmas e que Deus lhe abençoe.